Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das nossas devocionais. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Desde já pedimos que, se você puder, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas também. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos durante a semana. Certo? A nossa devocional de hoje está baseada no texto que nós encontramos nas Escrituras, no livro de Levítico, no capítulo 10. Estaremos refletindo do versículo 1 ao versículo 7. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, mas fica para você aí como tarefa de casa, ler com a sua família e meditar nessa passagem. Bom, queridos, eu vou explicar um pouco do contexto da passagem para que nós possamos fazer algumas aplicações às nossas vidas. É um texto muito conhecido, provavelmente você já ouviu alguma mensagem sobre, né? E é a passagem que faz referência ao momento em que Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Se você refrescar, né, trazer à memória, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E naquele momento, né, naquela época, tanto Arão quanto os seus filhos foram ungidos, né, e designados à tarefa de sacerdotes. Então havia uma linhagem sacerdotal na qual estavam presentes Arão e seus filhos, que eram responsáveis justamente por essas funções de oferecerem os sacrifícios ao Senhor, essa parte da organização de como era feita a adoração. Então tudo isso era feito por eles. E o que é que acontece? Em um dos momentos, como a Bíblia nos ensina, Nadab e Abiú, eles acabam oferecendo o que a Bíblia traz como fogo estranho. Naquele momento, a palavra diz também que Deus os consome e que eles morrem diante do Senhor. E aí talvez você esteja se perguntando, né? O que seria esse fogo estranho? Por que a Bíblia traz, né, essa expressão, fogo estranho? E é estranho, queridos, justamente porque fugia daquilo que havia sido estabelecido por Deus. Então, através das leis mosaicas, havia uma série de orientações, uma série de prescrições, né, de determinações, tudo certinho de como tudo deveria ser feito. Né? Naquela época era feito dessa forma. Então, a forma como os sacrifícios deveriam ser feitos, o que deveria ser usado, né? Tudo havia sido determinado por Deus e estava na lei mosaica. Então, naquele momento ali, tanto Nadab quanto Abiú fugiram disso, fugiram das determinações do Senhor e ofereceram uma adoração estranha, que fugia da vontade de Deus. E por isso, eles foram consumidos e morreram diante do Senhor. E aí, o que é que eu gostaria de refletir com você hoje, né, na nossa devocional de hoje? Qual tem sido a adoração que eu e você estamos prestando ao nosso Deus? E essa adoração, queridos, serve tanto para adoração congregacional, que é a adoração que nós realizamos enquanto igreja, quando estamos todos juntos, prestando o culto ao Senhor, e também a adoração pessoal, né, no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, a forma como adoramos a Deus, com a nossa vida sendo sacrifício vivo a Ele. Então, como tem sido a adoração que nós temos oferecido, né, ao Senhor? Sabe por que essa pergunta é tão válida e tão importante para nós? Porque além da adoração ser um ponto central na nossa caminhada cristã, existe um padrão bíblico para a adoração. Existe um padrão estabelecido pelo nosso Deus para como essa adoração deve ser feita. E como é que nós conseguimos alcançar esse padrão bíblico? Se nós estudamos a fundo as Escrituras e seguimos as orientações do nosso Deus quanto à forma como Ele mesmo requer que seja adorado. Nós não podemos e não devemos adorar o Senhor de qualquer maneira. Isso seja tanto, como eu já disse, né, tanto nas músicas que nós cantamos ao Senhor, né? Por isso é tão importante observarmos se as letras são cristocêntricas, se são de fato letras que agradam a Deus. Na forma litúrgica dos cultos, que também é uma forma de adoração. Então, como o culto é conduzido, como cada parte é conduzido, tudo isso a gente precisa ter cuidado e seguir de acordo com o que a palavra nos ensina também.
E a adoração do nosso dia a dia, de acordo com aquilo que Deus requer das nossas vidas. É importante também que adoremos ao Senhor dia a dia, segundo o padrão estabelecido por Ele. Não sejamos como Nadab e Abiú, que adoraram de qualquer forma, que ofereceram uma coisa diferente daquilo que era requerido por Deus e que depois acabaram sendo consumidos. Sejamos diferentes. Busquemos dia após dia adorar o Senhor, prestar uma adoração a Ele de acordo com o seu padrão estabelecido em sua palavra, que é a sua vontade revelada para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana debaixo da proteção do Senhor.